A questão da mediunidade deve ser olhada com muita seriedade. Muitas pessoas se adentram à casa espírita, estudam o livro dos médiuns e outros cursos da casa e vão para o desenvolvimento mediúnico. Certamente a espiritualidade irá apresentar alguns quadros de dor, alguns quadros de angústia, para que o médium seja aprimorado no instrumento que ele elegeu para si mesmo. Ele elegeu para si mesmo ser um instrumento da espiritualidade. Então tem que ter a consciência de que vai deixar, por exemplo, em determinado horário, o conforto, a segurança da sua família, da sua casa, para se encontrar com a dor. E muitas vezes esta tarefa exige de nós bastante tolerância e paciência, bastante aprimoramento de nossos sentidos morais. Por isso que o Evangelho é um importante instrumento de aprimoramento. Através do Evangelho nós vamos perceber que as vicissitudes que aparecem na tarefa não devem ser motivos para desistência. Lembra-se do Evangelho quando diz a questão dos bons espíritas e dos maus espíritas. Gostaria apenas de lembrar esse capítulo, abrindo um parênteses, para nós meditarmos a respeito disso. Lá diz, primeiramente no primeiro parágrafo, uma questão muito importante. Os bons espíritas são o reflexo do subtítulo anterior. Subtítulo anterior, o homem de bem. Então o espírita tem que se concentrar a cada dia para se tornar um homem de bem. Porque ele conhece as leis de causa e efeito. Ele sabe que o que ele plantar agora, ele vai colher nesta encarnação e nas próximas. Ele sabe a responsabilidade com as vidas que aparecem à nossa frente. E que se nós olharmos essas vidas com os olhos da fé, elas tornam-se mensagens vivas para o nosso aprimoramento espiritual. Ele tem todos os elementos dentro da doutrina espírita para exercitar os seus sentidos morais para se tornar um homem de bem. Então, os bons espíritas, lembrando a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos da codificação, que é o espírita, é aquele que empreende um esforço pessoal. Não é o vizinho, não é o médium, não são os parentes, não são os filhos, um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Olha que maravilha! É a mesma coisa que nós nos encontrarmos às portas de Damasco e aparece esta mensagem redentora que é a doutrina espírita, esclarecedora de fé raciocinada, não dogmática, não simbolista, uma fé racional, e apresenta um novo panorama de fé para todos nós. A fé com obras. Então, os bons espíritas devem se esforçar para se tornar homens e mulheres de bem, para que ele consiga exemplificar o cristianismo redivivo, que é a própria doutrina espírita. Porque certa vez Emmanuel, conversando com Chico Xavier, relatou que quando uma pessoa se adentra à casa espírita, a primeira coisa que ele observa é se o espiritismo está de acordo com aquilo que ele está acreditando no momento, ou que ele acredita. O segundo passo é observar a atitude dos próprios espíritas, para ver se isso causou uma modificação, para ver se eles agem de acordo com aquilo que estão propalando, ou se pelo menos se esforçam para agir desta forma. Evidentemente, a natureza não dá saltos. A natureza
nós não mudamos de uma hora para outra. São exercícios mesmo que nós deveremos colocar em nosso viver para que nós possamos melhorar a cada dia. Exercícios de perdão, exercícios de tolerância, exercícios de humildade, não é? Para que nós possamos crescer através do nosso esforço. E crescendo através do nosso esforço, seremos bons espíritas. E sendo bons espíritas, seremos homens de bem. E sendo homens de bem, nós estaremos com o coração feliz, aonde quer que estejamos, fazendo o que estivermos fazendo, porque nossas atitudes não serão mais imediatistas. Nós não buscaremos mais respostas prontas e poderemos então ter uma fé mais amadurecida, uma fé mais racional em nós. Bons espíritas. Em seguida, nesse subtítulo, fala os maus espíritas. Então, a descrição dos espíritos da codificação é muito interessante. Apegam-se muito aos fenômenos. A parte do Evangelho causa-lhes sono. Está escrito lá no Evangelho, não sou eu que estou falando. De modo que a parte moral para eles é secundário. É algo assim que não lhes cabe no coração. Então eles deixam de lado e se apegam ao fenômeno. Em se apegando ao fenômeno, desistem à primeira contrariedade e se vinculam àqueles que justificam as suas fraquezas. Bem, nós que estamos há muitos anos no movimento espírita, vemos muito isso acontecer. A pessoa chega com muito entusiasmo, principalmente na prática mediúnica, porque o transe mediúnico causa uma autoconfiança na pessoa. E porque existe ali a ação de um outro pensamento, existe ali um certo desdobramento do perispírito, o perispírito dá uma pequena deslocada, existe uma fluidificação das glândulas da mediunidade, principalmente a glândula pituitária, pineal. Então o indivíduo ganha uma certa autoconfiança. Se ele não estiver educado sobre os perigos da vaidade, sobre os perigos do orgulho, ele cairá em grandes armadilhas que está previsto por Allan Kardec. Como, por exemplo, a fascinação. Se ele não estiver vigilante, ele cairá nas malhas da fascinação, que é muito próxima de uma subjugação. Ele poderá, por exemplo, perder o discernimento, tão importante à prática mediúnica. Porque é uma das características da fascinação. O indivíduo perde o discernimento, o senso de julgamento. E a autoanálise da prática mediúnica é muito importante por parte do médium, assim como sobre os alertas do dirigente de doutrina, para ver se o médium, principalmente o médium neófito, está realmente no caminho certo, ou ele está caindo em ilusões, em animismos muito grande. Se existe mais animismo do que mediunismo, então o médium ele tem que ter esse senso de autocrítica, ele tem que ter também ouvidos às pessoas que estão querendo ajudá-lo no desenvolvimento da mediunidade. Como desenvolver a mediunidade? Melhorar como pessoa. Trabalhar o coração. Como nós falamos, melhora a vibração em torno, os pensamentos ficam irradiando mais benefícios, a intenção de se auto-melhorar se aprimora, o que permite a aproximação dos benfeitores espirituais. Porque os benfeitores espirituais vão encontrar campo de ação no médium que se aprimora moralmente através da vibração que ele emite.
Ocorre ali uma conexão entre a vibração que nós emitimos e aquilo que os espíritos querem passar para nós. Uma sincronia de ondas mentais. Quando existe essa sincronia, também com o esforço do médium, então ocorre ali a comunicação da forma que deve ocorrer.